Olha só aqui, uma matéria da Gazeta do Povo levanta uma questão interessante. O Supremo Tribunal Federal está tomando para si o que é do Congresso? Nos últimos anos a gente viu o STF dar decisões que na prática mudaram leis e criaram regras que o Congresso não aprovou. E isso, meu amigo, minha amiga, tem efeito que muita gente questiona. Será que o STF está indo longe demais? Será que o Congresso ainda tem alguma voz ou está sendo engolido? Vamos começar aqui com o caso de 2011. O STF decidiu que casais do mesmo sexo podiam ter união estável. E em 2013, o CNJ, que é comandado por ministro do Supremo, disse que cartório não podia recusar esse casamento. Tudo isso sem o Congresso aprovar nenhuma lei sobre esse assunto. A intenção era para proteger os direitos humanos? Sim, era. Mas só que é papel da Justiça criar regras assim, sem passar pelo Congresso? Outra questão polêmica foi em 2012. O STF liberou o aborto de anencefalos, mesmo sem lei para isso. E depois, em 2016, teve mais uma. Uma turma do Supremo Tribunal Federal disse que aborto de 3 meses não deveria ser crime. E isso nunca foi votado pelos deputados ou senadores. Viu? Em 2024, o ministro Moraes suspendeu uma regra do CFM que limitava o aborto após 22 semanas. Mais uma vez, o STF interferiu num tema moral sensível, sem nenhuma lei votada no parlamento. Agora vamos para 2019. O Supremo decidiu que homofobia era crime de racismo. Tinha projeto de lei no Congresso? Tinha, mas nunca foi votado. E a Justiça entrou no lugar dos deputados e senadores. Claro que não é errado combater a homofobia, né? Mas é certo fazer isso por decisão judicial, sem uma lei específica aprovada? Em 2024, outra. O STF decidiu que portar até 40 gramas de maconha não é crime. Na prática, liberou a droga para consumo próprio. E o Congresso, até hoje, não conseguiu reagir a isso. Tem projeto de lei para tentar reverter? Tem, mas está parado e a decisão do STF segue valendo. Em 2025 veio o caso do Marco Temporal Indígena. O Congresso aprovou uma lei dizendo: só tem direito à terra quem estava nela em 1988. Mas o STF derrubou essa tese, mesmo com a nova lei aprovada. E depois de meses, apresentaram uma nova proposta, mas sem consenso, e tudo continuou nas mãos do STF. Ou seja, o Supremo anulou uma decisão do Congresso eleito pelo povo. Agora, para fechar, o caso do IOF em 2025 agora. O Congresso derrubou um decreto do governo que aumentava o imposto, mas só que o STF foi lá e restaurou o aumento por decisão de um ministro só e disse que o governo não tinha feito nada de errado. Mais uma vez, a Justiça entrando na decisão política. Todas essas decisões aí foram tomadas com base no argumento de que o Congresso está inerte e não decide nada. Mas se o Legislativo não decide, então é papel do Judiciário fazer as leis? E essa aí é a grande discussão que essa matéria traz à tona. O que a gente vê é uma mudança silenciosa aqui no Brasil. O Congresso segue aberto, os deputados estão lá, mas o que é que essa matéria levanta? É que quem está decidindo os temas polêmicos, na verdade, são os ministros do Supremo. Será que isso não é uma espécie de fechamento informal do parlamento? É isso que a matéria fala. E olha só, eu não estou falando aqui contra ministros, nem questionando decisões do STF, mas como cidadãos, a gente precisa perguntar: quem decide hoje no Brasil? Qual o limite de cada poder e até onde tudo isso pode chegar? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero ouvir o que você pensa. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Valeu demais e até a próxima!